Jornal da Mix. Nós estamos no mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente no mundo, atrás apenas do Alzheimer. A estimativa é de que aqui no Brasil, mais de 200 mil pessoas tenham a doença. O Parkinson afeta o sistema nervoso central e geralmente começa com um tremor na mão. Sobre esses sintomas, a prevenção e tratamentos, a gente conversa agora com a doutora Daniele Delara, que é neurocirurgiã e está online com a gente. Doutora Daniela, sempre um prazer conversar contigo e que bom que você está aqui para falar sobre esse mês de conscientização. Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês. Doutora Daniela, a gente sabe que essa doença vem assustando muito, até acho que pelo próprio envelhecimento da população, né? A gente pode dizer que sim, o aumento dos casos está ligado a essa nossa longevidade? Sim. A doença de Parkinson é uma doença diretamente relacionada ao envelhecimento das nossas células cerebrais. Então, quanto mais idade nós temos, mas maior a chance de termos, então, a doença de Parkinson, como você falou, uma doença degenerativa, né? Graças aos avanços da medicina e dos cuidados com a saúde, nós temos percebido um aumento do tempo e expectativa de vida das pessoas. Então, como consequência, veremos, sim, mais doenças degenerativas e, dentre elas, a doença de Parkinson. Não, doutor, até bom dia também, né? Vamos falar um pouquinho de prevenção, né? Até porque, como a Gisele comentou e a senhora também, a população está envelhecendo, o que é bom, mas o bom é envelhecer também com qualidade, né, doutora? Qualidade de vida, poder viver a vida, poder curtir filho, curtir neto. Então, como a gente pode fazer? Existe algum tipo de prevenção? A doença de Parkinson ela é uma doença extremamente estudada ao longo de todo o mundo, justamente porque é uma doença extremamente prevalente, né? Muito comum na nossa sociedade. Infelizmente, nós ainda não sabemos exatamente as causas dessa doença. Nós sabemos que parece haver um componente genético, cerca de 15% a 20% de todos os casos têm uma relação familiar, mas não é só isso, veja que sobra uma quantidade muito maior de pessoas que têm e que não têm histórico na família, né? Nós sabemos também que a exposição a alguns tipos de metais pesados e agrotóxicos também parece ter uma relação com a existência dessa doença. Então, quando os fatores muito lógicos e óbvios não são evidentes, o que a gente recomenda como prevenção é aquele cuidado com a qualidade de vida, que todo mundo sabe, mas na prática, às vezes a gente deixa de fazer, né? Então, boas noites de sono, cuidar do peso, evitar o sedentarismo, né? Privar pela prática de atividade física, evitar o tabagismo, ou seja, todos aqueles fatores que vão facilitar o aparecimento de doenças e o desgaste precoce do nosso corpo como um todo e do cérebro também. Doutora, eu acho que é tudo isso que a gente fala, eu já entrevistei muitos médicos, né? E não tem, é unanimidade. Você quer ter uma vida saudável, quer pelo menos tentar prevenir, porque tem doenças que aparecem independente da gente cuidar ou não, enfim, né? Mas a gente pode reduzir muitas delas se a gente se cuidar, que é a saúde, o sono e a alimentação, né? E o exercício. Aí vem um novo fator, que não é tão novo assim, mas que a gente, eu acho que tem vivenciado, principalmente pós-pandemia, a gente tem engolido isso, tem sido enfiado goela abaixo, que é o estresse diário. A gente vive numa rotina que parece que o nosso cérebro está sempre fritando, e fritando mesmo sem química, a gente está acelerando ele demais. Esse fator social que a gente vive hoje, que é essa necessidade diária de estar sempre à frente, de estar correndo atrás de uma coisa que a gente nem sabe o que é, eu sempre digo correndo atrás do próprio rabo. Esse estresse, essa nossa rotina, ela pode afetar também nessas doenças neurológicas? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu vou chorar. Eu sempre falo no consultório que nós temos uma exigência que não é compatível com a evolução do cérebro humano, né? Se nós olharmos, não precisa ir muito longe para nossa avó ou os nossos pais, dependendo da idade que tenham, e a dificuldade que às vezes existe em lidar com a tecnologia, né? E quantas a tecnologia evoluiu ao longo da nossa própria geração, né? Quando eu era criança, meu pai tinha um celular que era um tijolo enorme,
e hoje em dia o que a gente faz com o celular, o cérebro humano ele não acompanhou essa velocidade, não tem como, né? A evolução ela é mais lenta. Porém, essa tecnologia, que é ótima em tantos aspectos, ela nos coloca nessa situação que você comentou, né? De um estresse intenso, de um nível de exigência altíssimo. Então, eu tô aqui falando com vocês, eu tive que desligar a internet do meu celular, porque senão nós estamos conversando, o celular está tocando, né? Daqui a pouco alguém não me acha no celular, me manda um e-mail, apita uma janelinha aqui. E isso não é só na minha vida, né? De todos, num ambiente de corporativo, de escritório, ou no empreendedor que tem que dar conta de receber sua encomenda, fazer sua entrega, cobrar, cuidar do financeiro. Então, isso leva a um desgaste. Mas isso, infelizmente, é inevitável. Nós temos que lidar com esse avanço da tecnologia, né? E com as expectativas do mundo de uma forma geral. Mas nós podemos puxar essa corda na contramão também, no sentido de nos cuidarmos, né? Então, por isso que é tão importante, né? Tem uma preocupação com a qualidade do sono, não apenas com as horas em que a gente dorme, mas como é esse sono, né? Novamente, com a prática da atividade física, momento de meditação, né? Escolher de onde a gente pega as informações que vamos levar para o dia, né? Bons canais de comunicação, como o de vocês. Às vezes a gente escuta tanta coisa, tanta bobagem, que nos impede de cuidar da nossa mente e muitas vezes até da nossa saúde. Esse excesso e falta de qualidade do que a gente ouve, né? Isso é muito complicado. Doutora, depois do diagnóstico, né? Depois que a pessoa é diagnosticada, como é que funciona? Até pra gente entender o que pode melhorar a qualidade de vida dela, como é que funciona depois que o diagnóstico acontece? Do Parkinson, né? Isso. Isso é muito importante, sabe? Porque ainda existe uma crença popular de que o diagnóstico do Parkinson é uma sentença que vai impedir essa pessoa de conviver ou de ter as suas atividades, né? Como praticamente todas as doenças, quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil é de lidar e mais tempo nós temos para impedir que essa progressão que vai acontecer, para facilitar com que ela seja mais lenta e que essa pessoa tenha qualidade de vida maior, né? Então é muito comum o paciente chegar no consultório querendo fazer, por exemplo, uma ressonância, porque tem na família alguém com Parkinson e ele quer diagnosticar, né? Então eu sempre gosto de falar que esses exames de imagem, outros exames, são para descartar outras doenças, mas o diagnóstico da doença de Parkinson, como do Alzheimer também na maioria das vezes, ele é clínico, né? Feito através da conversa, da entrevista e do exame neurológico. Então, fizemos o diagnóstico, o que nós temos para oferecer para essa pessoa? Existe uma grande quantidade de tratamentos, a depender do estágio que está, dos sintomas que apresenta. Mas, basicamente, é medicação, né? Existem opções terapêuticas medicamentosas que servem com o principal objetivo evitar a perda de uma substância do cérebro chamada dopamina, que é um neurotransmissor, que, dentre várias funções, regula os nossos movimentos. Então, a medicação serve para auxiliar na melhora desse equilíbrio da quantidade de dopamina que nós temos, né? Outras opções são fisioterapia, porque é muito comum esses pacientes terem lentidão dos movimentos, dificuldade para caminhar, né? Terapia ocupacional também vem ganhando cada vez mais espaço ao permitir que essas pessoas possam, então, realizar atividades e se manter até mesmo no seu trabalho, né, na sua função laboral. E conforme o caso vai avançando ou não há uma resposta terapêutica ao remédio, ou seja, o paciente toma um remédio e a resposta não vem como nós gostaríamos, também existe a possibilidade de neurocirurgia cerebral para tratar a doença de Parkinson em casos bem selecionados. E doutora, o que a medicina, a ciência evoluiu nos últimos anos em termos de resultado para quem tem o diagnóstico? Antes demorava-se mais ou a doença acelerava e não se tinha muito controle. Hoje, com os estudos, consegue-se ter, como você acabou de explicar, né, toda essa terapia conjunta para retardar esse avanço da doença. O que a medicina conseguiu evoluir nesses últimos anos? Em vários aspectos, né? Primeiro, o avanço das drogas, né, das medicações que são usadas, no sentido, como você falou, de retardar esse processo de envelhecimento, de degeneração das células cerebrais, né? O uso das outras profissionais, como eu comentei, a fisioterapia, a terapia ocupacional. Quando eu era criança, né, eles me escutavam, isso é bobagem, isso é frescura, e hoje em dia incorporar esses tratamentos faz muita diferença para o paciente, mas eu diria que, em especial, as técnicas cirúrgicas, né? Inicialmente, a gente usava uma cirurgia em que destruía alguns pontos do cérebro
que vão contribuir para esse mau funcionamento dos movimentos, ainda se usa hoje em dia com muita indicação, e além disso o implante do que nós chamamos de um marca-passo cerebral. Então se implanta esse marca-passo no cérebro, que também vai ajudar com que os movimentos dessa pessoa sejam mais coordenados e ela permita então ter a sua vida, enfim, de uma forma praticamente normal. Eu acho que colocaria para você que a cirurgia mais recentemente foi o principal diferencial. Doutora, agora com relação à participação da família e a participação até da pessoa que tem o diagnóstico procurando ajuda, né? A gente sabe que tem, vamos lá, algumas associações que fornecem essa ajuda às pessoas que têm o diagnóstico e a própria família. Isso também é muito importante, né? Sem dúvida, né? Primeiro no sentido de entender o que é a doença. Infelizmente as pessoas, como nós comentamos, às vezes buscam fontes que nem sempre são tão confiáveis e vêm com preconceitos ou ideias um pouco inadequadas em relação ao que é isso, né? Ter um neurologista de confiança, né? A pessoa que fará esse diagnóstico, que possa acompanhar e entender as limitações dessa pessoa e como auxiliar, até mesmo na parte emocional. Eu não comentei aqui, mas o psicólogo e a psicoterapia também fazem parte desse tratamento. Imagina você tem a sua vida, dirige seu carro, tem o seu trabalho, e num certo momento não pode mais fazer isso, tem dificuldade, é privado de dirigir, é privado de trabalhar, ou até mesmo de atividade de lazer, de um esporte que gostava de praticar, né? Então a psicoterapia também é muito importante, não apenas para o paciente, mas na família como um todo, porque tem um papel vital aí nesse apoio, né, e nessa jornada que o paciente vai ter com a doença. Sem dúvida, com ajuda é sempre mais fácil. E para a gente encaminhar aqui para o finzinho, eu não posso deixar de lembrar que, obviamente, a gente pensa, quando eu ficar mais velho, né, essas coisas começam a acontecer. A idade é determinante, obviamente, né, pelo envelhecimento do cérebro, mas há casos mais jovens também, né? E aí, o que fazer? Sim. Como é que a gente lida com isso? Exato. Então, existem casos em pessoas mais jovens, não é a maioria, mas existem. E eu sempre gosto de falar uma expressão que um professor meu falava, que nosso corpo é como uma plantinha, né? Se você coloca água boa, adubo bom, coloca no sol na hora que tem que ficar e tira do sol na hora que não tem que estar, essa plantinha vai crescer saudável, né? Então a gente não pode pensar que é só quando eu ficar velho, né? Quando eu ficar mais velho, eu vou colher as consequências do que eu faço enquanto mais jovem. Então é importante nós lembrarmos que, na minha família não tem histórico, mas a sua mãe, a sua avó, o seu pai, talvez não foram expostos a esses fatores de estresse que você comentou, né, ambientais, a qualidade do alimento que nós temos hoje não é a mesma que nós tínhamos antigamente, né? Mas, novamente, nós não podemos lidar com isso, mas nós podemos lidar com aquilo que nós colocamos no interior do nosso corpo, né? Então, não pensar que é só lá na idade mais para frente, mas começar a cuidar de agora, né? Ter força, praticar atividade física, cuidado com o excesso de peso, né? Com os abusos. O cigarro é uma coisa assim que não tem mais o que dizer, todo mundo sabe que faz mal, né? Acelera e causa uma infinitude de doenças. Então, cuidado hoje para que lá, quando chegar o momento que o risco é maior dessa e de várias outras doenças, nós tenhamos um corpo saudável e que, se por acaso isso aparecer, tenhamos uma saúde melhor para que seja mais fácil de lidar com essas alterações. Maravilha. Doutora Daniele, sempre um prazer conversar contigo, sempre muito esclarecedor, de uma eloquência que cativa a gente. Então, obrigada por participar aqui do Jornal da Mix, falando sobre o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. E parabéns pelo quadro, viu? Quadro bonito ali, né? O cenário tá bonito. O cenário tá bonito, olha aí, ó. Pra quem tá acompanhando pelas redes sociais, tem um quadro bonito atrás da doutora ali, né? Exato. Obrigada, esse quadro, na verdade, é um quebra-cabeça de 8 mil peças. Nossa, é meu hobby. Deve ser bom também, né, para exercitar o cérebro. Uhum. Então, é que tem que exercitar, né? Imagina, tem que dar o exemplo. Agradeço demais a atenção de vocês, o convite, estou sempre à disposição. Um bom dia a todos. Bom dia, doutora, obrigada. Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix!